João, capítulo de número 18, verso de número 10 e 11. Vamos ler 2 versículos. Vou me estender muito nessa introdução, né, para não perder tempo de coisas que eu tenho que compartilhar. Essa reflexão que a gente vai fazer nessa noite. Acharam? Evangelho de João, capítulo de número 18. O verso é o número de 10 e 11, diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Faça uma oração, peça que o Espírito fale com você, aplique essa palavra ao seu coração, que Ele pregue para nós. Pai, fala conosco, Teu Espírito tem liberdade, nosso interior, ó Deus, é habitado por Ti, o Senhor pode trazer luz, iluminação, que essa palavra seja uma palavra do Senhor a nós. Ela já foi direcionada, inspirada, mas o Senhor pode trazer vida a cada mente, a cada coração. Faça isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto é bem esclarecedor, ele é muito simples, né? Eles estão agora no Getsemane e Jesus, sendo traído, agora vai ser entregue para ser morto. Só que Pedro, no seu instinto, no instinto de defender o mestre, ele puxa da espada e fere um daqueles soldados do templo. O nome dele era Malco e a sua orelha é cortada. Pedro, ele entende que opor-se àquela situação era uma oposição de salvação ao mestre, a Jesus. Ele achou que a atitude dele era uma boa atitude, era um ato de salvar o mestre. Mas Jesus, ele define tudo, ele diz assim: não, Pedro, pare com isso. Eu não vou beber o cálice que o meu pai designou para mim. Eu não vou cumprir o propósito dele para a minha vida. Qual o propósito de Jesus? Ele veio para ser o segundo Adão, o homem perfeito que morreria no nosso lugar. Ele já veio com uma missão. Qual foi a missão? De morrer, de ser um sacrifício substitutivo a nós. Então, em Jesus havia um propósito. Ele veio com um propósito. Ele veio especificamente para ser um sacrifício. Jesus se submete ao Pai e ele cumpre o propósito. E eu quero falar justamente sobre isso, sobre o propósito de obedecer. O propósito que Deus tem para nós. Jesus veio com um propósito, e todos nós, ao nascermos, nós temos um propósito do Pai. Deus já nos designou para cumprir um propósito. A ideia de cálice é uma ideia que envolvia muito a ideia de sofrimento. Eu não beberei o cálice, eu não sofrerei, mas o cálice aqui também está designando propósito. E todos nós temos um propósito. Eu quero ler um texto complementar que está em Romanos, capítulo 14, verso de número 7. Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz, 14, verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Simples, todos nós fomos designados com um propósito. Todos temos um propósito. E o desejo do meu coração para você, para nós, é que nós venhamos nos manter firmes no propósito, estarmos firmes no propósito. E é justamente isso, algumas reflexões que eu quero fazer sobre como estar firme no propósito. Você vem numa terça profética.
Existem projetos de Deus e propósitos do Pai, mas existem também propósitos no seu coração. E o meu desejo é que isso venha convergir hoje. E a primeira ideia que eu quero pensar para que isso venha convergir na sua vida e você consiga alcançar o propósito, o primeiro ponto é justamente esse: não fuja do propósito. Existem pessoas que, devido às circunstâncias da vida, elas fogem do propósito. Elas sabem do lugar onde Deus quer que elas estejam, elas sabem o que elas têm que fazer, mas elas tentam fugir do propósito. Jesus está agora sendo cercado por policiais do templo, para ser conduzido, a ser maltratado, e agora ele estaria se direcionando à cruz. Mas ele mesmo, diante dessas circunstâncias, ele se mantém firme no propósito. Qual o propósito? De vir morrer pelo homem. Mas quando nós pensamos em propósito, a gente às vezes tenta achar escapes no nosso coração e a gente tenta fugir. E por que a gente tenta fugir do propósito? Primeiro interessado que você fuja do propósito de Deus para a sua vida é o diabo. Ele quer que você não corresponda àquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Ele quer tentar enganar, colocar um véu na sua mente, nos seus olhos, para que você saia do propósito, para que você fuja daquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida. E ele tenta te enganar, ele oferece coisas, ele tenta te matar, e se ele não conseguir, ele traz um esfriamento, ele coloca como se as promessas não estejam se cumprindo. E às vezes, para isso, ele usa pessoas. Ele usa pessoas que estão ao teu redor, que tentam te diminuir, que tentam estabelecer algo aquém daquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Dependendo do relacionamento que você tem, essas pessoas podem tentar te tirar do propósito de Deus, te conduzir, trazer desânimo, e de maneira que você mesmo fuja do propósito que Ele estabeleceu. E por fim, quem é que pode te impedir de alcançar o propósito de Deus? Você mesmo. Nós somos aqueles que podemos fugir do propósito. Nós somos aqueles que, através das emoções, podemos tentar fugir daquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Nós precisamos, então, nos mantermos focados. Assim como Jesus estava focado no propósito que Deus tinha para ele, e ele vai até o fim. Por isso nós estamos aqui hoje. Mas se você não consegue se manter firme, as suas emoções te sabotam. Isso, na realidade, te tira do propósito, faz você fugir. Mas quando você foge do propósito, pode estar acontecendo na sua vida algumas dessas três coisas que eu vou falar. Primeiro, frustração. Existem pessoas que dizem assim: eu vou fugir do propósito porque isso é ruim para mim. E no final, você consegue alcançar muitas coisas pelo propósito pessoal, e você continua frustrado. Você continua sem significado na sua vida. Você se sente uma pessoa insignificante. Você conquista tudo, mas no final aquilo se torna em nada. É um vazio, falta de significado, de visão do teu futuro. E a vida se torna irrelevante. Pastor Gerson costuma dizer, procure no Google quantos milionários perderam ou tiraram a própria vida. Quantas pessoas desistiram de viver com muitos recursos financeiros, pessoas milionárias, bilionárias, mas na realidade elas perderam o significado, porque elas se perderam no propósito de Deus. Pastor, aonde que eu encontro o meu propósito? É óbvio que primeiramente na palavra, mas é interessante que quando nós nascemos, algo dentro de nós coloca esse propósito de Deus na nossa vida. Nós temos dentro de nós algo que nos conduz para um propósito de Deus. Só que a gente vai crescendo e a gente vai perdendo aquela comunicação que a gente tinha com Deus. Eu não sei se aconteceu já com você. Eu me lembro que quando eu era menor, parecia que eu andava de mão dada com Deus, que Deus estava presente do meu lado em todo momento. Aí eu fui crescendo e parece que eu fui largando a mão. Eu mudo de lado, não é isso? Eu estou à direita de Deus, mas eu mudo de lado, vou para a esquerda. Me coloco fora desse significado e dessa história.
A vida se torna irrelevante. Jonas, ele tentou fugir do propósito de Deus. E o problema é que quando ele tentou fugir do propósito de Deus, as pessoas que estavam ao seu redor estavam padecendo. Pessoas estavam padecendo porque uma pessoa estava fugindo do propósito. Mas existe outra pessoa que ele aceita o desígnio de Deus. E ao estar na vontade de Deus, aquilo que jorra através dele produz vida. Paulo, ele aceita o desafio de estar e de ir à Macedônia, Atos capítulo 16, e quando ele segue para a Macedônia, a Bíblia diz que lá houve conversões, uma igreja surge na Macedônia, a igreja de Tessalônica, em 2 semanas de pregação do apóstolo Paulo. É o poder de alguém que se coloca aonde Deus quer que ele esteja, e isso também é para a sua vida. Aonde Deus tem para você estar, ali vai ser um lugar de bênção, de prosperidade, de crescimento, de milagres. Aonde você estiver e ali for o lugar que Deus te colocou, pode haver dificuldade, pode haver luta, mas ali Deus há de nos abençoar. Ali Ele estará conosco, porque não é o lugar em si, mas é onde Deus está conosco. Não é a localização, mas é a presença dEle conosco. Então, meu querido, não fuja do teu propósito. Busque nele o desígnio da sua vida, e lá o Senhor estará com você. Aleluia, glória a Deus. Como se manter nesse propósito? Jesus, Ele está agora estabelecendo um nível mais elevado. Um nível elevado de obediência. Jesus está estabelecendo em ser melhor e fazer melhor. E é isso que é o segundo ponto que eu quero falar com você. Jesus estabeleceu níveis elevados. Você também pode manter níveis elevados para ser e fazer o melhor. O propósito do Pai era Jesus como sacrifício. E a partir do sacrifício de Jesus, vida jorraria na humanidade. Através do cumprimento do propósito na vida do Filho, toda a humanidade receberia da vida dele. A partir do momento que ele estabelece um propósito para o Filho, esse propósito era um propósito que traria vida à humanidade. Então ele estabelece um nível mais elevado. Ele está estabelecendo não apenas o propósito de morrer. Não era a morte. O propósito era a vida. Então o nível era mais elevado. Manter o foco é o mínimo que Jesus poderia fazer, e Ele fez. Só que às vezes, quando Deus tem um propósito, nós estabelecemos níveis mais baixos. Nós estabelecemos: Deus, eu posso fazer, mas eu não preciso fazer tudo isso. Pai, eu posso obedecer ao Senhor, mas eu posso obedecer fazendo isso. É obediência? Claro que é. Mas às vezes a gente estabelece um nível mais baixo de obediência. A gente obedece, mas obedece por partes. Às vezes nós estabelecemos níveis mais baixos para nos adaptarmos. Deus tem um propósito. E às vezes a gente consegue diminuir um pouco o nível e nos adaptarmos àquilo que Deus estabeleceu. Agora você tem um grande problema como eu. Deus sabe da tua capacidade. Sabe por quê? Porque Ele que colocou essa capacidade em você. Deus sabe exatamente quem você é. Por quê? Porque Ele que te fez assim. Moisés, você vai libertar meu povo. Senhor, eu não posso falar. Eu sei, Moisés, eu fiz você. Leonardo, eu tenho isso para você. Senhor, não dá. Por que não dá? Se eu estou mandando, eu sei quem eu estou mandando, porque fui eu que fiz você. E às vezes a gente estabelece níveis mais baixos. E o propósito de Deus é que a gente continue crescendo, que a gente continue avançando, que a gente siga até alcançar o propósito. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Deus pode revelar isso a você, Ele já colocou na palavra.
tirando os propósitos da igreja. Depois a gente pode compartilhar, e se você quiser saber mais, vai lá para o Instituto. Lá você vai conhecer mais coisas. Mas às vezes a gente não sabe aonde vai chegar. E a gente se perde no meio do caminho porque não tem um lugar certo para chegar. Mas a Bíblia diz que você precisa continuar crescendo no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Daniel tinha uma capacidade que o próprio Deus colocou. E Deus o levou para um lugar onde essa capacidade poderia se desenvolver. Deus sabia da capacidade de Daniel e o coloca no lugar onde essa capacidade pode se desenvolver. Quando você estabelece níveis mais baixos, quando você se coloca de forma medíocre, você não cresce ao ponto daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. E quando você para de crescer, você se torna alguém medíocre. Você se torna alguém na média. Pastor, e qual o problema disso? Eu conheço um monte de gente na média. Você pode até se moldar e se adaptar a níveis mais baixos. Mas lá dentro, você sabe que está faltando algo. Porque Deus nos estabeleceu para coisas elevadas, onde o nome dele será glorificado em nossa vida. Não permita-se se manter na média. Não se mantenha no nível mais baixo. Suba o sarrafo, cresça mais, desenvolva-se mais, saia da média, seja o melhor. Deus estabeleceu que seus filhos façam o melhor, porque a partir do momento quando nós fazemos o melhor, as pessoas olham para nós e nós vamos apontar: eu estou apenas refletindo aquele que me criou, aquele que me fez. A honra, a glória e o louvor seja a Ele. Aleluia. Deus nos estabeleceu para níveis maiores. Jesus está agora sendo perseguido. Os fariseus, escribas, saduceus estão o perseguindo no seu ministério. Mas nesse momento final, Jesus está para ser entregue. É o momento da traição, onde ele é capturado. E nesse momento é interessante, porque ele não foge daquilo que Deus estabeleceu para ele. Eu não vou fugir do cálice que o Pai colocou para mim. Jesus não foge em meio à perseguição. Jesus não paralisa-se no meio da perseguição. Ele está agora diante de uma perseguição e ele está enfrentando a perseguição de frente. Ele está encarando aquilo que era o seu cálice. Ele está agora diante de situações que para muitos eles fugiriam. Mas ele diz assim: não, eu não vou fugir daquilo que o Pai preparou para mim. Esse é o terceiro ponto que eu quero pensar com você. Enfrente as perseguições de frente. Jesus perseguido encarava as circunstâncias. Fugir não faz ninguém crescer. Fugir não faz ninguém melhor. Fugir estabelece níveis mais baixos. Desistir é sempre uma opção. Esse dia eu vi um videozinho e é interessante. A pessoa falou assim: tenta deixar esse óculos cair. Aí a pessoa abriu mão. Aí ele: segura, tente deixar o óculos cair. Aí ele abriu a mão. Ele falou assim: eu falei só para você tentar. Ele falou assim: não dá. Ou eu faço ou eu não faço. Você não consegue tentar. Tente não deixar cair. Ou eu seguro e não deixo cair, ou eu deixo cair. Só existem duas opções. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente fica tentando amenizar circunstâncias. A gente tenta, às vezes, fazer daquilo, ou nos colocarmos diante de certas circunstâncias como vítimas. A gente começa a se vitimar. Eu tentei. Eu fiz o meu melhor. Que bênção. Mas continue fazendo, porque parar não vai te levar a lugar nenhum. Enfrente as circunstâncias de frente.
Eu sei que ninguém escolhe errar. Ninguém escolhe um casamento para dar errado. Ninguém escolhe lutar por algo para no final não vencer. Nós lutamos para vencer. Nós entramos em certas coisas para vencer. Mas nem sempre a gente vence. Quando a gente não vence aquela batalha, a melhor opção é enfrentar de frente. É continuar. Aquela batalha pode ter sido vencida, mas a guerra não é paralisada quando perdemos uma batalha. As circunstâncias podem estar nos levando para um lugar que aparentemente é um lugar de derrota, mas nós não caminhamos sozinhos. Entende? Você não está caminhando sozinho. Você não anda só. Você não anda apenas pela sua vontade, ainda que você possa estabelecer níveis menores, estabelecer um propósito pessoal. Mas se você aceitar estar debaixo desse propósito eterno de Deus, aonde você vai, você está debaixo dessa cobertura do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Por isso eu já ouvi uma frase que diz assim: eu nunca conheci alguém que fracassou. Eu já conheci pessoas que desistiram. Porque quando você continua lutando, mesmo nas aparentes derrotas, vai chegar um momento que a vitória do Senhor vai chegar sobre a sua vida. Vai chegar um momento onde a mão dele vai te conduzir a triunfo. Desistir é sempre uma atitude emocional. Não é a verdade. É uma atitude das suas emoções. As pessoas fortes foram pessoas provadas pela vida. E a diferença é que elas continuaram. Que elas permaneceram. Que elas continuaram lutando mesmo em meio às circunstâncias. E continuaram lutando mesmo em meio às circunstâncias. E só para você lembrar, existe uma multidão esperando aplaudir no teu fracasso. Existem pessoas, existe um mundo espiritual que está esperando para aplaudir no teu fracasso. Mas você tem um pai, pode ser que você tenha uma mãe, você tem filhos, você tem pessoas ao seu redor que estão esperando a sua conquista para poderem também celebrar junto com o Senhor. Nós temos um Deus que continua nos incentivando. Enfrente as perseguições de frente, e eu vou conseguir estar com você até o final. Eu estarei até o final contigo, e no final eu vou celebrar junto com você. Porque a palavra diz que Jesus veria os frutos do penoso trabalho. Está aqui, ó. O fruto do penoso trabalho de Jesus está aqui, ó. E Ele está lá celebrando o fruto do penoso trabalho do Mestre. Aleluia. Quarto ponto: viver no propósito até que a morte se torne inoperante. Não tenha eficiência. Os discípulos falaram para Jesus: não, mestre, ai de ti se morrer. Mateus capítulo 16. Pedro fala isso para Jesus, diz assim: não, mestre, o senhor morrerá, não pode. Jesus diz assim: como não? Eu vim para isso. Por que eu não morreria? Esse é o propósito do que eu vim fazer aqui na terra. Foi o propósito do Pai sobre mim. Para isso eu vim. Só que é interessante, porque Jesus, Ele viveu de forma tão intensa o propósito do Pai, que a morte perdeu a eficácia sobre Ele. Tu irás morrer. Tu vais morrer. Eu vim para isso. Tu vais morrer. Eu nasci para isso. Mas só que a morte se torna inoperante
Porque daquela morte, o grão de trigo que caiu na terra e morreu, gerou vida. Gerou vida. A morte se torna inoperante, porque daquela morte jorrou vida à humanidade. Viva teu propósito. Viva o que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque por meio da tua vida, pessoas serão alcançadas, a tua casa será edificada, o teu trabalho será prosperado, tudo que você fizer trará bonança e vida às pessoas que te seguem. Pode ser que nesse momento você esteja se sentindo amassado, você esteja se sentindo triturado, mas o trigo, para se tornar pão, ele é amassado, ele é triturado. Mas na simbologia da ceia, quando o pão é rasgado, assim como a carne de Jesus, o rasgar do pão trouxe vida à humanidade. Deus quer jorrar através da tua vida, meu amigo. Continue um pouco mais. Deixe o medo de lado, porque o medo paralisa. Há pessoas que estão paralisadas pelo medo. Pessoas que olham para o futuro estão paralisadas hoje, porque o medo tem paralisado. Pessoas que têm medo de fracassar. Pessoas que desistiram de lutar. Pessoas que foram tão amassadas pela vida, que hoje não estão mais conseguindo continuar. Deus está empoderando pessoas aqui nessa noite. Deus está restaurando isso sobre a sua vida nessa noite. Pessoas param pelo medo do julgamento. Eu vou ser julgado, as pessoas vão me condenar. Pessoas vão achar que eu estou louco. Pessoas que têm medo de perder. Pessoas que vivem conectadas ao si. E se? E a vida vai passando. E se? Quando você olha só para o si, pode ser que você já esteja fracassando. Quando você está olhando somente para o si, isso já pode ser um fracasso, porque você está morrendo por dentro. Porque Deus tem te chamado para andar por fé. Não andar sozinho, mas andar com Ele. Andar por fé. Buscar isso. Pedro foi uma pessoa muito resiliente. Quantas tentativas Pedro teve? Quando a gente olha para Pedro, é uma coisa interessante. Impulsivo, tomava atitudes impulsivas, e com isso errava também. Mas ele se erguia e continuava. Suas tentativas e fracassos foram tantos, que a gente usa ele nessas analogias de tentativas, de fracassos. Mas no final, Pedro foi aquele que disse: eu não posso, ele foi morrer crucificado, ele diz assim: eu não posso morrer como mestre. Se forem me crucificar, que eu seja crucificado de cabeça para baixo. Entende? O que ele alcança no final. Por isso Deus precisa tirar medos aqui nessa noite. Deus precisa tirar o medo do seu coração, para você tentar de novo, para você lutar um pouco mais, para entender que esse fracasso nessa guerra, nessa batalha, não é o fracasso da guerra. Que esse momento pode estar sendo difícil, mas quando Ele está triturando você, Ele está te fazendo um vaso novo, um homem novo, uma mulher nova, para aquilo que Ele tem na sua vida. E para encerrar, Jesus, como se manter no propósito de Deus? Viva o propósito com a força do Espírito. Às vezes a gente tenta ir sozinho, às vezes a gente tenta caminhar sozinho, a gente busca muita força interior, busca na autoajuda, e nem sempre a gente busca na ajuda do alto. A gente busca se fortalecer. Jesus, no início do seu ministério, Ele é revestido pelo Espírito.
ele é revestido pelo Espírito. Sem ele, Jesus não ia até o final. Nós também precisamos do Espírito, porque nós temos uma tendência a, quando andamos sozinhos, nos cansarmos, desanimarmos, morrermos. O fardo fica pesado. Aí Deus coloca alguém do seu lado para lutar com você e você se sente melhor. Mas o propósito de Deus não é apenas colocar alguém do seu lado para você lutar com ajuda. É colocar alguém dentro de você, que é o Espírito Santo, para que Ele possa te encher.